Parabéns. Parabéns, seu Pedro Paulo. Parabéns, seu Filhas, que o Felipe faz no Vasco. Parabéns, Fernando Diniz. Parabéns por me deixar sem palavras. Eu queria fazer esse vídeo. Em 20 minutos já deixei carregando um pouco mais o celular para tentar formular palavras na minha cabeça sem virar um disco repetitivo. Mas o Vasco, o Fernando Diniz, uma anotação não deixa. Vamos falar dessa derrota para o Bahia, mais uma vez botando o cara a tapa após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão. Boa noite para todo mundo. Boa noite para vocês, torcedores. Boa noite. Nem vi quanto deu a renda do jogo hoje, então estava de cabeça para ver dados da partida, depois vou ver. Mas pelo que eu vi na TV, eu acabei atrasando, né? Me auto-atrasando. Quando eu lembrei de solicitar credenciamento, já havia fechado o período de pedido de credenciamento, então não foi a São Januário, mas deve ter sido uns 9, 10 mil torcedores raçudos que foram lá em São Januário ver um time sem criatividade, passivo, um time que todo goleiro adversário quer jogar. O único que tentou mudar isso foi o André Gomes, que muito pouco. Um cara que foi contratado para ser o camisa 10, um cara para chamar a responsabilidade para si. Essa pessoa, eu estou esperando até hoje, ela chama a responsabilidade de um jogo para si. O último que eu vi chama a responsabilidade de um jogo para si, opa, que tem aí um aliado da diretoria que dizia que era um pelo custo-benefício. Eu curti o quê? Então está tendo ótimo custo-benefício. Mas não tinha andado nem a metade do segundo tempo, o Felipe Coutinho já estava se arrastando. Calma. E um jogo que o Vasco passou os primeiros 15 minutos sem chutar o gol. O Bahia também não fornecia perigos ao gol do Léo Jardim, mas mostrava ter mais atitude em campo. Quando viu que o Vasco dava para vencer o Vasco em São Januário, teve 2 escanteios seguidos, o Everton Ribeiro bateu o segundo para a meia-lua, nem foi para a pequena área, foi para meia-lua, e ninguém marcou o Luciano, que bateu de primeira, fez o gol. A única bola do Bahia que foi a perigo, a gol, entrou. E o Bahia se retraiu, aí que o Vasco, o jogo era de São Januário, mas um desavisado, alguém que não entende de futebol, minha mãe, por exemplo, vai pensar que o jogo era o mando de campo do Bahia, porque o Vasco só foi sair para jogar, tomar atitude no jogo quando estava já perdendo. Aí passou a ter mais posse de bola que o adversário, chutar mais algum adversário. Olha, não adianta, eu sei, eu já aposto que os alinhados da diretoria vão falar, olha o Fernando Diniz, perdemos com muito azar, ele teve mais posse de bola que o adversário. Ou vai dizer, olha, o Vasco chutou mais um gol que o Bahia, tá?
Mas não adianta você chutar 20 vezes ao gol e as 20 forem longe do gol. O único que tentava mudar o parâmetro previsível do Vasco era o Alegron, o Andrés Gomes, que tentava empurrar o time para frente. Ele até teve uma oportunidade que ele chutou e o goleiro botou para escanteio, mas muito pouco. Eu até vou tirar o Cláudio Spinelli dessa ruindade de hoje, porque foi o primeiro jogo dele e já o Brenner já dá para ver que não é esse 9. Ainda estou torcendo que o Spinelli seja esse cara. Eu estou torcendo o que aconteceu com no Sebastião Vaete, né? O Sebastião era um cara que o Ramon Dias conhecia, que não lembro o clube agora que o Ramon defendeu, né? Que foi técnico, que o Sebastião fez gol pra caralho, mas chegou no Vasco, fez nada. O Vaete ele mal conhecia também, mas aprovou a contratação. E entrou no segundo tempo no lugar do Sebastião e logo no primeiro jogo mal entrou em campo, mas fez o seu primeiro gol com a camisa do Vasco. Não foi um filme repetido com o Cláudio Spinelli. Eu espero que seja esse goleador ainda, porque o Menes já mostrou que não é esse cara. O Vasco ficou cruzando bola pelo alto, esqueceram. Eu acho que o pessoal ainda não está informado que o Vaete saiu, né? Porque vivem cruzando a bola para a área. O Brenner não é um eximino cabeçador. Foi para o goleiro, o Ronaldo, o goleiro do Bahia, foi um ótimo jogo para ele, porque ele não teve tanto trabalho. E o Bahia ainda explorou mal os contra-ataques. Teve um que o Everton Ribeiro lançou, esqueci já o jogador do Bahia, que a zaga do Vasco também é problemática, principalmente na corrida de 1 contra 1, né? Que tem que também se falar da preparação física do Vasco, que toda vez que o atacante disputa corrida com o zagueiro do Vasco perde. E só não terminou em gol porque ele tentou encobrir o Léo Jardim e errou a pontaria na hora de tentar encobrir o Léo Jardim. Mas que um jogo que o Vasco foi previsível, se tem cérebro, um cérebro de cocô, você não cria nada. Tinha uma nota só que nos últimos 11 jogos, uma vitória. O Brasileirão, se contar os últimos jogos de 2025 para esses 3 jogos de 2026, uma vitória. Mas o Fernando Diniz, por exemplo, ele vive de um paralelo, que ele ainda está no 6-0 para o Santos e 5-1 para o Internacional. Porque na última coletiva que eu fui, né, que foi... Não, na penúltima, que foi o empate sem gols com o Madureira, que eu perguntei a ele sobre a ineficiência do ataque, e ele falou do 6-0 do Santos e 5-1 contra o Internacional, que tem meses que aconteceu. Tem gente que, tudo bem, cada um tem sua opinião, tem gente que não demoniza Pedrinho, acham que salvou o Vasco, sabe lá de quê, porque um clube está em recuperação judicial, vai começar a pagar a dívida agora. Eu estou dizendo um Mauro César da vida que a cabeça ruim do Mauro César acha que uma recuperação judicial proíbe um clube de contratar.
Não estou falando disso, mas estou falando que os cofres ainda são limitados sem um novo investidor. Tem que esqueci, vai ter isso. Já conhecemos um modo operante dessa diretoria. Perdeu? Basta ver notícia de Marcos Lamartya. Mas eu estou doidinho para ver se o Marcos... É isso mesmo. Marco Lamartya é discreto, né? Não afirmou nem desmentiu. Mas só o militante da CEPRAVASP de 2014 conseguiu falar com o pai do Marcos Lamartya, falou que se não estava sabendo, mas se seu filho querer comprar essa filha do Vasco está em boas mãos, eu espero até que sim, né, que o Vasco precisa de um investidor para ontem. Tem gente falando que até março isso resolve, eu espero que sim. Porque não dá para ficar mais na associação. Tem gente que está dramática com a 77, que prefere a associação. Esquecem também da política tóxica, que é a política do Vasco. Mas, não, o Ademar Lopes, na coletiva de ontem, da apresentação do Cuiabano e do Cláudio Spinelli, falou que, em hora nenhuma, apesar dos resultados ruins, pensaram em demitir o Fernando Diniz. Você já viu uma empresa cujo um funcionário dá péssimo retorno, você insistir no funcionário? Só faz. Você já viu? Antigamente, lá pela década de 20, pela década de 30, eu estou mencionando meus avós, né, tanto materno, que um lado paterno, que nasceram por volta de nos anos 10, 15, minha avó materna de 1916, daquela geração. Muitas mulheres sabiam, inclusive, que o marido cifrava e continuava o casamento porque era visto como um pecado. Aquilo ali permaneceu mesmo não querendo. Tinha casais daquela época divorciados, separados, morando na mesma casa, não dormiam mais juntos, não transavam mais. E eu acho que o Vasco, o Fernando Diniz, tudo indica que um casamento acabou desde o ano passado. Eu até entendo do ano passado que na Copa do Brasil a coisa foi bem, o Vasco foi para a final da Copa do Brasil, perdeu para o Corinthians, mas esse ano está muito claro. Não venceu o Nova Iguaçu, não venceu Madureira, perdeu para o Flamengo. Olha, essa diretoria é virgem e venceu o Flamengo. Mas tem galera aí que está muito bom. E se eu falar isso do Pedrinho, já conhecemos, vai vir fundo clarear, vai vir um militante, vai vir um estudante, vai vir um Thiago Leve. Thiago Leve, até vou esquecer hoje não deu para... Tem um vídeo legal dele na recuperação judicial, mas também tem um vídeo que eu não vou mostrar aqui, é um puxa-saquismo do Pedrinho. O Pedrinho colocou os bens dele de garantia na recuperação judicial. Olha que coisa linda, maravilhosa, só faltou chorar. A gente sabe que na justiça não vai ser bem assim. Pareceu mais marketing político aquilo,
que qualquer outra coisa que a gente sabe que na prática não vai ser assim. Só os bens dele estará de Deus. Mas assim, já sei que o Fernando Diniz defendeu o Pedrinho, o Felipe Coutinho, apesar do Felipe Coutinho arrastar em campo, não chego muito longe de imaginar aquele mundo paralelo que o Vasco jogou bem, que só faltou a bola entrar fora, que o Vasco tomou 12 chutes muito longe do gol. E sei que vai ter também dizendo que o Fernando é um time forte, super forte. Se você discorda, você não entende de futebol, só eu que tenho fontes boas. Dizendo que Cuiabano e Spinelli ainda não estrearam como titular, que o time vai dar liga quando eles estrearem como titular. Eu acho que os dois, por mais bons que eles sejam, não estou duvidando dos talentos dos dois, até porque o Cuiabano eu vi ano passado no Botafogo. Mas é muito bom. É muito bom. Rogers é um bom jogador. Tá, contamos 3. Muito bom. Sabíamos que ia perder o Ryan, tinha que ter feito um esforço para manter o Vaete. A viúva do Vaete, foda-se, enquanto eu não vi um cara fazendo gol adoidado, eu vou ser viúva do Vaete, pode me falar. Não estou aqui para agradar. Se eu pensasse em fazer senso comum, né, falasse que a torcida quer, igual alguns, não daria a cara a bater. Mas, enquanto não surgir, eu vou continuar sendo viúva do Vaete. Já me chamaram viúva do Paé, sem problema. Mas foi um cara que o único que chamou a responsabilidade para ser um jogo. Coutinho. E vai, no próximo jogo, vai continuar jogando na carteirada, porque ele é cria. Porque é a contratação dessa diretoria vaidosa. Não quis renovar com a patrocinadora Monster que tinha. Estamos até agora sem patrocinador Monster. Vasco em recuperação inicial. Pode estar um luxo, sim, de abrir mão de receita. Sábado tem esse estresse novo contra o Volta Redonda. Olha, se eu perguntar o que eu quero para o Vasco, eu vou querer que o Vasco seja campeão sempre em todas as competições que ele for disputar. Mas, se efeito colateral de tirar o Diniz, seja uma derrota para o Volta Redonda, eu votaria. Porque a gente sabe que no próximo jogo do Brasileiro, com o Diniz vai ser esse mesmo nível de atuação que a gente viu ontem, né, desculpe, hoje. Mas ontem, né, pode falar contra a Chapecoense, podemos falar na estreia contra o Mirassol, empate contra o Madureira, até mesmo uma vitória contra o Botafogo, que o Vasco conseguiu se impor, foi quando começou a ter um jogador a mais. Mas olha, tá bom. Essa crítica, vai aparecer alguém defendendo essa diretoria.
Vão dizer aqui que o Felipe faz no Vasco, vão até confundido com a época do jogador. Vão falar, olha, o Felipe é um jogador de maior título do Vasco. Cala a boca! Porque essa pessoa tem um cérebro achatado, não sabe separar as funções. O jogador está lá, tudo na taça, seja lá, ninguém tira. Mas para essa pessoa, ele ainda é jogador que não pode ser criticado. 9 pontos possíveis nesses 3 jogos do Brasileiro, o Vasco conseguiu. Tá bom pra caralho. Porra! Eu que tô reclamando de barriga cheia. Tô sendo implicante com o Diniz, tô sendo implicante com o Pedrinho. Tô sendo implicante com o Felipe. Vão dizer que eu trabalho para 77. A 77 morreu, mas tem gente aí que acha que sabe lá o que eles acham. Bom, já estou esperando, né? Vai falar de Marco Lamáquia, pode falar até de Bill Guedes, pode falar até que o Vasco está fechando comércio também. Então, é isso, galera. Até o Desperta Vascaíno, a hora do almoço, boa noite, com o resumo da quinta-feira do último dia útil, antes do carnaval praticamente, né? Mas sábado de carnaval tem bola rola contra o Botafogo. Até mais.